Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui louvando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus que é santo, que é digno, dando toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É um benefício muito grande podermos estar aqui na casa de oração, louvando a esse Deus, entregando esse culto santo a Ele, porque Ele é digno e Ele nos trouxe aqui para podermos oferecer esse culto a Ele. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Palavra do Senhor. Amém. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, exortando os romanos, exortando a igreja que estava localizado em Roma, e ele estava exortando aos irmãos a se regozijar, a ter alegria, contentamento na esperança, na confiança. Ele também diz que ele também aconselha aos irmãos, ele exorta aos irmãos dessa igreja a ser paciente. Ele também diz que eles fossem pacientes na tribulação, também fosse na oração perseverante. Hoje, meus irmãos, eu queria trazer uma palavra de encorajamento. Queria trazer uma palavra de consolo. Queria trazer uma palavra aos irmãos sobre a oração. Nunca é demais, meu irmão, falar sobre esse tema, a oração. Um dos maiores exercícios espirituais e mais elevados é a oração. A oração, um dos meios da graça, é uma dádiva e temos acesso à presença de Deus. A oração é um meio de graça que o Senhor nos concedeu e concedeu à sua igreja. É um meio de graça, é uma dádiva. Por que uma dádiva? Porque nós temos agora acesso ao trono do Pai. Então Deus, Ele nos deu esse acesso. O Senhor Jesus nos deu esse acesso ao Pai, pelos méritos de Cristo. Através da oração, meus irmãos, nós nos santificamos, nós confessamos os nossos pecados, fazemos pedidos a Deus, vencemos as trevas, adoramos a Deus e intercedemos pelo próximo. Só tem benefício a oração. Não tem malefício, só tem benefício. Precisamos com mais e mais urgência, meus irmãos, desesperadamente, dominarmos esse tão elevado exercício, essa tão poderosa ferramenta que é a oração. Devemos ser homens, devemos ser mulheres marcados pela oração. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a maior marca, uma das maiores marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo é a oração. Então devemos falar sempre sobre esse tema, sobre esse assunto. Meus irmãos, nós devemos ser homens e mulheres, jovens,
marcados pela oração, como nossos irmãos do passado. Nós vamos lá para o começo das Escrituras e nós vemos Abraão, um homem de oração. Abraão foi um homem que tinha intimidade com Deus, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Nós temos também Josué, nós temos os juízes, o período dos juízes, homens que foram levantados por Deus, homens que levaram sobre eles essa marca, a marca da oração. Nós temos também no passado o período dos reis, homens levantados por Deus, homens de oração, como o rei Davi, um homem que adorava a Deus, um homem que recebeu o título de segundo o coração de Deus, Davi. Nós vemos os profetas também, os profetas maiores, menores, profetas do passado, todos homens marcados pela oração. Homens que viviam, que respiravam a oração. Nós vemos também mulheres piedosas, mulheres marcadas também pela oração. Nós vemos Ana, uma mulher marcada pela oração, que buscou ao Senhor, que viveu na intimidade com Deus, através da oração. Vemos também Esther, a rainha Esther, uma mulher de oração, uma mulher também que ficou registrado nas Escrituras, uma mulher também que foi marcado pela oração. Nós temos o nosso maior exemplo, e aí no Novo Testamento, o maior exemplo que é o Senhor Jesus Cristo. Um homem Deus que orava, que tinha comunhão com o Pai. Nós vemos vários textos na Bíblia, várias passagens na Bíblia, em que Jesus Cristo se retirava para orar. Nós vemos aqui na palavra oração sacerdotal, uma oração de intercessão que Jesus fez pelos seus discípulos, pela sua igreja. Vemos Jesus no Getsêmani, na oração, agonizando em oração, buscando ao Pai e a comunhão ao Pai. Vemos Jesus no deserto também, sofrendo a tentação, vivendo uma prática da oração também em meio ao deserto. Então, meus irmãos, Jesus, sendo Deus e homem, foi um dos maiores exemplos da oração. Nós vemos também os seus apóstolos, os seus discípulos, homens de oração. Vemos também os pais da igreja do primeiro século, a patrística, todos marcados pela oração. Vemos também no período medieval, na reforma, pós-reforma. Vemos também os puritanos, todos homens e mulheres de oração. Vemos nesse período também do puritanismo um grande homem de oração chamado Jonathan Edwards, homem que entregou totalmente, se dedicou totalmente à oração. Vemos também David Brenner, um homem que viveu a oração. Alguns titulavam David Brenner, alguns falavam dele e diziam assim: ele orava mais do que vivia. David Brenner. Estou lendo um livro dele, meu irmão, David Brenner, que fala sobre a vida dele. E esse livro tem me abençoado muito. Eu indico até aos irmãos também. Se chama A Vida de David Brenner. É um diário dele. Fala sobre a vida dele, sobre a vida de oração, sobre as lutas que ele teve, as batalhas que ele teve no campo missionário. Um homem que levou a missão para os índios de Delaware, da tribo de Delaware. Um homem que tinha um amor profundo por missão. Um homem que viveu e foi marcado pela oração. David Brenner.
E eu lendo o livro dele, meus irmãos, eu vi uma coisa interessante nos momentos de oração dele. O fruto que ele produzia quando ele orava, cada vez mais, era amor pelas almas, amor pelo próximo. Quanto mais ele vivia uma vida de oração, quanto mais ele buscava ao Senhor, mais ele tinha amor pelas almas. E a oração, ele produz isso, meus irmãos. A oração, ela arde no teu coração. Ela arde no teu coração pelas almas. Eu vi isso na vida desse homem, David Brainerd. Meus irmãos, nós vemos também Charles Spurgeon, um pregador que foi marcado também com a vida de oração. Temos também o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele tem um testemunho até da sua esposa. A sua esposa dizia assim: você jamais conhecerá o ministério de pregação do meu marido se você não conhecer o ministério de oração que ele tem. Outro homem marcado pela oração. Que maravilha, que bom, né? A nossa esposa falar isso da gente, maridos. Que maravilha, que testemunho. Que bênção. Nós vemos também uma grande mulher de Deus, chamada Mônica, Santa Mônica. Ela passou praticamente a sua vida toda orando por anos pela conversão do seu filho, Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Santa Mônica foi uma mulher marcada pela oração, foi uma mãe marcada pela oração. Então, nesse momento aqui, meus irmãos, amados irmãos, mães, não desistam de orar por suas famílias, não desistam de orar pelos seus filhos. Ore, não importa o tempo, não importa quanto tempo dure, mas viva uma vida e respire uma vida de oração. Eu estava conversando até semana passada com a Arlete, né, Arlete? A Arlete colocou uma frase muito bonita no status, que diz assim: o crente que não ora, ele já está morto há muito tempo. Por quê? A igreja é marcada pela oração. Nós oramos, meus irmãos, não para que Deus descubra as nossas necessidades. Em Mateus 6,8 diz que Ele sabe o que nós precisamos antes de pedir. E um dos atributos do nosso Deus é a onisciência. Deus já sabe o que você vai pedir muito antes de você falar, muito antes de acontecer um problema até na sua vida. Deus já sabe o que vai acontecer. Então, qual é a finalidade então? Se Ele sabe do que eu vou pedir, se Ele sabe o que eu vou falar, qual é a finalidade então da oração? A finalidade a oração é para expressarmos confiança, exercitarmos confiança nele. Essa é uma forma de crescer a confiança no Senhor Jesus, de crescer a confiança em Deus. Quando nós oramos, meus irmãos, é para que possamos, Deus nos dá esse privilégio, para que possamos confiar cada vez mais nele. Porque Ele já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele nos deu essa dádiva de oração para que possamos crer nele, confiar nele. E a finalidade da oração é essa. É uma forma de confiança, de crescer a sua confiança em Deus. Quem ora muito, confia muito. Quem ora pouco, confia pouco. A outra finalidade da oração é para que termos comunhão com Deus, para podermos ter essa comunhão com Deus. Nós vemos lá no livro de Gênesis, nós vemos Deus ali, vinha no final da tarde, para ter comunhão com o homem, vinha falar com o homem, se comunicar com o homem.
se comunicar com a sua criatura, com a sua criação. Nós vemos isso em Deus. Então, meus irmãos, a oração, ela nos beneficia na confiança em Deus, para crescermos cada vez mais a confiança no nosso Deus. Quanto mais nós oramos, mais confiamos. Quanto mais vivemos na prática, nesse exercício, nessa dádiva que é a oração, mais confiamos no Senhor. Quanto mais oramos, mais temos comunhão com Deus, mais temos intimidade com Deus. É difícil, às vezes eu me pego a pensar, como é que uma pessoa, ou um crente mesmo, diz que quer morar no céu, mas não ora, mas não tem comunhão com Deus através da oração. Como é que nós queremos viver com Deus, se aqui na terra nós nem falamos com Ele direito? Então, às vezes, eu fico pensando nisso. Eu penso nessas coisas, passo a refletir nisso. Então, meus irmãos, a finalidade da oração é essa. E eu queria falar hoje, meus irmãos, encorajar a nós, a todos nós. Eu queria trazer aqui uma palavra de encorajamento para os irmãos, que são 7 poderosos benefícios de uma vida de oração. Queria trazer 7 pontos. 7 pontos, 7 poderosos benefícios de uma vida de oração. E uma vida que é viver, é respirar uma oração. São 7 poderosos benefícios para alguém que vive e respira a oração. A oração é o segredo da vitória do cristão. A oração é a chave do avivamento. Quer obter vitória e ser um cristão feliz e vencedor? Dedique-se mais tempo a orar ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e esteja pronto para ver milagres e maravilhas acontecerem em sua vida. Deus nos garante milagres, Deus nos garante vitória. Mas dentro disso tudo que eu estou falando aos irmãos, a maior vitória é a comunhão. A maior vitória é a presença de Deus. Mesmo que você esteja numa situação que parece que Ele não está ouvindo, que parece que não tem resposta, mas a maior vitória é a comunhão. Diz o pastor Josemar Bessa, ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim: se a tribulação te levou a orar, já te abençoou, porque já te levou à comunhão com Deus, já te aproximou de Deus. Então, meus irmãos, eu queria trazer aqui os 7 indispensáveis benefícios da oração para a sua vida, para a minha vida. O primeiro benefício de uma vida de oração é a vitória sobre a ansiedade, é a paz mental. Esse é o primeiro benefício de uma vida de oração, de quem tem uma vida de oração, de quem respira a oração. Essa passagem está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, pode acompanhar, meu irmão. E a passagem diz assim, Filipenses 4, versículos 6 e 7: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós vemos aqui
A carta de Paulo a Filipenses, Paulo exortando a igreja, encorajando a igreja, dizendo: não estejais inquietos por causa de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, e essa palavra aqui no grego original, eirene, significa harmonia, concórdia. E a harmonia e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E esse excede no original, no sentido da sua palavra, significa estar acima, superior. Então, nos diz que a harmonia, a paz, que está acima, que é superior de todo entendimento, e o entendimento que é superior, que está acima, esse guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando oramos ao Senhor, quando suplicamos ao Senhor, como entregamos nossas petições ao Senhor, a paz, em troca, Ele nos dá a paz. Ele nos dá a paz mental. Ele nos dá a harmonia que precisamos em meio à tribulação. E Ele nos dá o entendimento. É uma paz e um entendimento que o mundo não conhece. É uma paz e um entendimento que está acima, é superior a tudo nessa terra. O benefício de uma vida de oração é o que o Senhor, nos seus momentos de aflições e tribulações, Ele te dá a paz. Ele te dá a harmonia. No momento de ansiedade, no momento do aperto, no momento da tribulação. Essa palavra tribulação, ela tem um sentido de aperto, alguém que está em um aperto, alguém que não encontra saída, não tem para onde ir, não vejo solução nos homens, ninguém pode me ajudar. Então eu recorro a esse grande benefício que é a oração ao Senhor, e em troca Ele nos dá o benefício de sua paz, Ele nos dá a harmonia, Ele nos dá o entendimento que excede. Ele nos dá essa paz, essa harmonia que excede, que está acima e que é superior a todo entendimento, a todo livro de autoajuda. Então, meus irmãos, esse é um benefício maravilhoso para quem vive uma vida, para quem respira a oração. Esse é um primeiro benefício que o Senhor nos dá. Vitória sobre a ansiedade, paz mental. Nós vivemos hoje num mundo onde a doença, o mal desse século é a ansiedade, é a depressão. Muita gente sofrendo com isso dentro da igreja. Sim, eu não sou contra remédio. Você vai no médico, você vai ser consultado lá, o médico te dá um remédio para algum problema de depressão. Nós vemos que é uma doença também. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que vocês passam por isso. Se vocês viverem, se nós vivemos uma vida de oração. É a palavra que diz. Não é o homem, não é qualquer pessoa, não é um guru. É o próprio Deus que está dizendo: eu vos dou a minha paz. E a minha paz é diferente de qualquer coisa no mundo. A minha paz, ela está acima, é superior a qualquer coisa no mundo. Então, meus irmãos, confie no Senhor. Pratique esse exercício. Meus irmãos,
domine esse exercício, esse elevado exercício tão poderoso, essa tão ferramenta, que é a oração. Não há malefício, só há benefício para quem ora. Só há benefício para quem respira e vive uma oração, porque está falando direto com o Todo-Poderoso. Você não está falando, nós não estamos falando com homens, nós estamos direcionando as nossas petições ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então creia, meus irmãos, creia, o Senhor tem a paz suficiente, a harmonia que excede, que está acima, superior a todo entendimento, e Ele guardará os vossos corações, Ele guardará as suas emoções, Ele vai guardar o teu intelecto, as suas emoções, as suas vontades e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o primeiro benefício para quem vive uma vida de oração. Meus irmãos, o segundo benefício, o segundo ponto, o segundo benefício para quem vive uma vida de oração é consolo da parte de Deus. Quem tem uma vida de oração, ele recebe não só a paz de Deus, mas o consolo de Deus. E nós encontramos essa resposta na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar quem estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O segundo benefício para quem vive uma vida de oração, para quem respira a oração, é que ele recebe o consolo de Deus, da parte de Deus. E a palavra consolo aqui, a consolação que recebe de Deus, no seu sentido, na sua palavra original, paráclesis, que diz assim, que significa conforto e ânimo. Aquele que vive uma vida de oração, e em troca disso, Deus te dá consolo, Deus te dá ânimo, Deus te dá a paz mental, que excede todo entendimento, e te dá o consolo, e te dá o ânimo. Quando parece que você não vai conseguir prosseguir, você dobra os seus joelhos, fecha o seu quarto, ora ao Senhor, e Ele te beneficia com consolo, Ele te beneficia com ânimo. Agora, nós não vamos receber o consolo e o ânimo e guardarmos só para nós. Veja que o texto continua dizendo que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar quem estiver em alguma tribulação. Então também, irmãos, nós recebemos o consolo de Deus, o ânimo, para consolar também os nossos irmãos que estão passando por uma tribulação, está passando por um momento difícil. Então nós trazemos o consolo de Deus, recebemos esse consolo, esse conforto, esse ânimo, e vemos o nosso irmão também passando por essa tribulação. Então nós consolamos também o nosso irmão, porque nós recebemos de Deus e estamos também trazendo para o nosso irmão, trazendo também esse consolo. Eu fui consolado pelo Senhor e agora eu vou retribuir também, porque não é uma coisa egoísta, é uma coisa que você contribui, você divide também com os irmãos. Se teu irmão está passando pela tribulação, se você está vendo, você percebe, converse com ele,
A comunhão, meus irmãos, como igreja, não é só aqui no culto, ou na hora que nós descemos ali, tomamos um cafezinho da comunhão, café abençoado da nossa irmã, e daí vamos para casa. Isso não é comunhão. A comunhão é quando eu vejo o meu irmão também, eu percebo que ele está mal. Irmão, o que está acontecendo? É isso. Eu vou lutar junto contigo. Eu vou orar junto com você. Eu vou lutar contigo, eu vou segurar na tua mão. Eu vou estar em oração por você, porque eu também já estive assim e fui consolado por Deus. Então, é algo bondoso, é o amor. Quem ora muito, como eu disse lá no início na vida de David Brenner, o homem que orava muito e tinha terno amor pelos pagãos, tinha um grande amor e um doce amor pelos índios e fazia missão. Então, um crente que vive uma vida de oração, que respira a oração, que vive a oração e é consolado por Deus, ele não guarda só para ele. Ele divide esse consolo com o seu próximo, com o seu irmão. Ele ajuda o seu irmão. Ele traz ânimo ao seu irmão. E o texto diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar quem estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós recebemos de Deus e nos doamos para o nosso irmão. Ele recebe de Deus e ele também se doa para mim também como irmão, me ajudando em oração nos momentos de tribulação. Então esse também, meu irmão, é o segundo benefício, é o segundo ponto, o segundo benefício de uma vida de oração: consolo da parte de Deus. O terceiro benefício, meus irmãos, de quem vive uma vida de oração, é que Deus, nos ajuda. O terceiro benefício é a orientação para tomarmos boas decisões. Um outro benefício de uma vida de oração é que Deus, Ele te dá e te ajuda e te orienta a você tomar boas decisões. E se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Essa palavra sabedoria, meus irmãos, nos originais se chama sofia, inteligência, habilidade. Essa inteligência, essa habilidade, o sentido ali do original, não é só das coisas terrenas, mas das coisas espirituais também. Deus te dá discernimento, Deus te dá habilidade, sabedoria, inteligência. Então nós devemos, se temos falta disso, devemos pedir a Deus. E o texto aqui diz: peça a Deus. No seu original diz: rogue a Deus, suplique a Deus, peça a Deus sabedoria, inteligência, habilidade para tomar decisões nas suas vidas, para não tomarmos decisões precipitadas. Deus, meus irmãos, Ele está interessado em cada coisa da sua vida, cada momento da sua vida, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Você tem algo a decidir? Dobre os seus joelhos, viva a oração, respire a oração, dobre os seus joelhos para qualquer momento e qualquer decisão que você tenha a tomar. Às vezes nós tomamos decisão precipitada, às vezes nós até pensamos: é coisa pequena, eu mesmo decido. Não, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus para qualquer decisão, porque nós temos que, Ele faz parte da nossa vida, das nossas vidas. Deus, Ele é o centro das nossas vidas. Então nós devemos pedir, clamar, rogar, suplicar sabedoria,
inteligência, habilidade que Deus que dá a todos liberalmente. Ele dá abertamente, liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dado. Ou seja, ele não joga na cara. O sentido mesmo da palavra, ele não joga na sua cara. Deus, ele nos dá sabedoria. Deus, ele nos dá habilidade para tomarmos decisões nas nossas vidas. Não tome decisões sozinho. Não seja independente. Você e eu somos dependentes do Senhor. E um dos benefícios de uma vida de oração é que Deus nos dá sabedoria para tomar decisões, boas decisões, decisões sábias, tanto na vida material como na vida espiritual. E Ele não joga na cara. Deus, Ele dá liberalmente sabedoria. Nós vemos ali o rei Salomão, onde Deus falou com ele, disse: o que você quer? A morte dos seus inimigos, riquezas. Salomão disse: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria a esse homem. Então nós devemos fazer a mesma coisa, meus irmãos. O benefício de uma vida de oração é o que o Senhor nos dá: paz, vitória sobre a ansiedade, paz mental, consolo da parte de Deus e orientação para tomar boas decisões. E o quarto benefício, meus irmãos, para uma vida de oração é a ajuda para evitar e vencer as tentações. Esse é o quarto benefício de uma vida, de um crente que tem uma vida de oração. Ele recebe a ajuda de Deus para vencer as tentações. E esse texto se encontra lá em Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. A palavra que entreis é vir à vida, vir à existência, a tentação. Orem a Deus para que não venham trazer a vida, venha trazer a existência, a tentação. O Senhor Jesus aqui, o próprio Senhor Jesus, Ele está dando esse conselho, essa exortação. Ore para que não entreis em tentação. E nós vivemos num mundo difícil, meus irmãos. Vivemos num mundo difícil. Às vezes nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra as ciladas do diabo, Satanás. E só conseguiremos isso, vencer isso, se vivermos uma vida de oração. Se dobrarmos os nossos joelhos, se clamarmos ao Senhor. E aí nós vamos poder vencer e ter essa vitória, esse benefício. A vitória contra a tentação, a vitória contra o mal, a vitória contra a nossa própria carne. Nós somos tentados todo dia. Tem que matar um leão todo dia. Não é fácil. Não existe super crente. Existe o crente que depende de Deus. Mas nós não dependemos. Nós não dependemos das nossas próprias forças. Não conseguiremos vencer as tentações. Não conseguiremos vencer as armadilhas de Satanás se nós não praticarmos uma vida de oração. Se nós não dominarmos esse tão elevado exercício, essa tão poderosa arma que é a oração. A igreja é marcada pela oração. O quinto benefício de uma vida de oração é
perdão de pecados. Nós encontramos a passagem de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama, e essa palavra chama, no seu sentido original, é gritar, é emitir um som alto, é rasgar as suas vestes por causa do pecado, é gritar o socorro de Deus, pedir o socorro de Deus. O pecado, ele tem que nos incomodar. O pecado, foi o pecado, meus irmãos, que crucificou o nosso amigo Jesus Cristo, nosso Deus. Então nós devemos ter nojo do pecado. E quando ele tenta ali nos dominar, nos cercando, nós devemos gritar, correr, pedir ajuda, emitir um som alto, chamar por Deus. O sentido mesmo aqui é de chamar: Deus, Deus, Senhor, me ajude, socorre-me, Senhor, livra-me dos meus pecados. O sentido é esse mesmo. E aquele que gritar, que chamar pelo meu nome e se humilhar, e humilhar aqui é ser, o sentido da palavra de humilhar é ser rebaixado, se colocar em sujeição. A gente viu uma pregação hoje aí, não sei se os irmãos viram aí, uma pregação do pastor André Valadão sobre o orgulho. Mas o orgulho que eu vou dizer aqui é o orgulho também do crente. Muitos crentes são orgulhosos. Nós às vezes somos orgulhosos. Queremos tomar decisões por nós mesmos. E isso nos traz à luz de que nos torna praticamente uma pessoa independente. Nós não somos independentes. Nós dependemos totalmente de Deus. E quando o pecado bate na nossa porta, o benefício da vida de oração é essa: é eu clamar a Deus, eu gritar, eu me humilhar, eu me rebaixar, se colocar em sujeição. Nós vemos lá o publicano, enquanto o fariseu estava com o nariz em pé, dizendo que jejuava, que orava, que dava o dízimo. O publicano dizia assim, nem sequer levantava a sua cabeça e batia no peito: me perdoa, Senhor, eu sou pecador. Ele não tinha coragem, ele se rebaixou ali, ele se colocou em sujeição ali. E quando o pecado bate em nossa porta, é assim que nós devemos orar ao Senhor, é assim que nós devemos clamar ao Senhor, gritar pelo Senhor, emitir som, se rebaixar diante do Senhor, se colocar em sujeição diante do Deus Todo-Poderoso. Buscar a minha face, se humilhar, se rebaixar, se colocar em sujeição, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar aqui é tornar saudável. É como se estivesse doente mesmo, no sentido de doença, de estar doente, de estar enfermo, tanto aqui no sentido aqui que foi em Crônicas, é a terra de Israel, e estavam em desobediência ao Senhor, e a terra também estava doente. E Deus, ele perdoou o pecado do povo de Israel e sarou a terra doente.
E o pecado é uma doença, meu irmão. O pecado é uma lepra, é uma doença. E quando ele bate na nossa porta, nós devemos nos sujeitar ao Senhor, nós devemos nos rebaixar ao Senhor, nós devemos nos colocar em sujeição ao Senhor, e Ele nos dará esse benefício, que é o benefício do perdão, e nós conseguimos esse benefício do perdão em Cristo Jesus na cruz, pelos méritos de Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus. Vou beber uma aguinha aqui com a garganta. Pelos méritos de Jesus. Então esse é o benefício que nós temos. Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai nos sarar. E Ele já nos sarou na cruz. Ele já tirou essa enfermidade na cruz. Já somos justificados e sarados em Cristo Jesus. Pelas suas feridas nós somos sarados. O sexto benefício, meus irmãos, de uma vida de oração, o sexto ponto, o sexto benefício é uma maneira de ajudar os outros a ver milagres acontecerem. Quando você tem uma vida de oração, Deus também te ajuda e te dá o benefício de você ter condições de ajudar os outros. O texto diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui é uma oração, um benefício da intercessão pelos outros. Primeiramente, nós confessamos nossos pecados a Deus. Depois, no texto aqui de Tiago, diz que nós devemos também confessarmos o pecado uns com os outros. Se teu irmão te feriu, te magoou, se você magoou o seu irmão, vai lá ao encontro do teu irmão, confesse, entre em harmonia com o seu irmão. E aí, quando entrar em harmonia, ore um pelos outros. É uma família, a igreja é uma família. Nós não devemos estar distante do nosso irmão, não devemos trazer conflitos para os nossos irmãos. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá, conversa com o teu irmão. Nós somos uma família. E quando nós fazemos isso, confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Aqui nós vemos aqui, meus irmãos, a comunhão dos santos, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. E o justo aqui, quando acontece isso, quando nos harmonizamos com nossos irmãos, confessamos o nosso pecado uns com os outros, aquele que nos feriu, aquele que te magoou, Deus nos torna justo, nos torna inocente, sem culpa. E aí as nossas orações e a oração do meu irmão, a nossa intercessão um pelos outros é ouvida e chega diante de Deus. E pode muito em seus efeitos, tem eficácia a sua oração. A palavra de Deus diz que antes de colocar a tua oferta ali, vai e se conserta com o teu irmão. Nós estamos caminhando, nós estamos indo para o mesmo caminho. Nós estamos indo e pertencemos ao mesmo reino. Então não deve haver amargura uns com os outros. Devemos amar uns aos outros, perdoar o nosso irmão, perdoar as ofensas. Porque quando acontece isso, Deus, as nossas orações, e o benefício disso é que Deus ouve a nossa oração. E essa oração, ela é eficaz. Ela tem muito em seus efeitos, meus irmãos. Então os benefícios de que tem uma vida de oração é que ele reconhece o seu erro quando ele erra com o seu irmão.
ele tem o mesmo sentimento de Cristo. E ele vai lá e entra em comunhão e em paz com seus irmãos, com seu irmão. Então, meus irmãos, o sexto benefício de uma vida de oração é uma maneira de ajudar outros a ver milagres acontecerem. Você intercedendo pelo seu irmão, o seu irmão intercedendo por você, você vai ver uma bênção na vida do seu irmão, você vai ver milagres na vida do seu irmão, na sua vida também. Deus te beneficia com milagres. Deus te abençoa com milagres. E aí você vai se alegrar com o seu irmão também. E o seu irmão vai se alegrar com você. O sétimo benefício e último para quem vive uma vida de oração é a alegria quando a oração é respondida. O texto está em 1 Reis 9:3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que me fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estará ali todos os dias. O sétimo benefício para que tenha uma vida de oração é que ele tenha orações respondidas. Ouvir a tua oração, aqui o Senhor está dizendo, no seu sentido original, é dar atenção, atende solicitação. Ele deu a atenção à tua oração. Quando vivemos uma vida de oração, um dos benefícios dessa vida de oração é o que o Senhor não deixa os seus servos sem resposta. Deus, Ele nos dá a resposta às suas orações, às nossas orações. As suas orações são atendidas. Ele dá a atenção às suas orações. Tudo isso, meus irmãos, são benefícios de uma vida de oração. Não podemos abandonar essa prática, esse exercício, essa ferramenta tão poderosa que é a oração. Não podemos morrer. Temos que viver uma vida de oração. E aí você terá uma verdadeira vida, uma vida plena, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de confiança em Deus. E um benefício, meus irmãos, é que nós temos a própria ajuda da Trindade, porque nós podemos orar tanto ao Pai, como ao Filho e como ao Espírito Santo. O Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Dirigimos a palavra ao Pai, e o Pai com amor nos responde. Nós também podemos orar ao Filho, como Estevão orou em Atos 7:59. Estevão orou ao próprio Jesus. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A oração. Nós também podemos orar e temos o benefício da Trindade na oração que podemos fazer ao Espírito de Deus. Em Romanos 8 nos dá a resposta. Romanos 8, no versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, pelos santos. Então, meus irmãos, nós temos esse benefício, essa ajuda do Espírito de Deus. O Espírito semelhantemente Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir.
E o Espírito, ele nos assiste, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes não temos palavras para orar, às vezes não sabemos nem o que dizer no momento de aflição, no momento de dor, no momento de angústia, mas o Espírito Santo te entende, o Espírito Santo, ele te ajuda, e nesse momento nós pedimos a ajuda ao Espírito Santo, porque ele está nos assistindo, intercedendo por nós. Nós temos o Pai para ouvir as nossas orações, nós podemos chegar ao Pai por causa do Filho, por causa dos méritos de Cristo, porque nós não temos por nós mesmos condições de chegar a Deus, porque Deus é santo, e nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas agora nós temos acesso ao Pai por causa do Filho, pelos méritos do Filho, pelos méritos de Cristo na cruz, pela autoridade do seu nome, pela autoridade do Filho de Deus, pelos méritos de Deus, do Filho de Deus. Então está aí a Trindade nos ajudando e nos beneficiando na oração, e o Espírito intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. Então veja quanto benefícios nós temos para que quem vive uma vida de oração, quem respira a oração. Não é impossível, meus irmãos, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, e não sabemos como pedir. Então para o homem é impossível, mas nada para Deus é impossível, quando confiamos todas as nossas preces, todo o nosso clamor, quando rasgamos nossos corações diante de Deus, temos o benefício de toda a ajuda de Deus. Então devemos, meus irmãos, buscar ao Senhor, viver uma vida de oração, sermos mulheres, homens, adolescentes, jovens, marcados pela oração, porque quanto mais você ora, mais comunhão você tem, quanto mais você ora, mais você confia, e Ele nos dá vitória sobre a ansiedade, paz mental, consolo, recebemos da parte de Deus, orientação para tomarmos boas decisões, nos ajuda a vencer as tentações, perdão dos pecados, nos ajuda a ver milagres no irmão, e o irmão vê milagre em nós, e nos dá a alegria da resposta de Deus. Deus nos dá o gozo e a alegria de nossas orações ser respondidas. Então só tem benefício, meus irmãos. A palavra que eu quis trazer aqui é apenas uma palavra de encorajamento, para que não desistimos dessa prática, porque só temos benefício. Temos cada um, eu sei, meu irmão, cada um temos nossas tribulações, nossos problemas, nossos apertos, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Não somos super crentes, somos fracos, somos falhos. Por isso que nós dependemos de Deus, não somos independentes. Nós dependemos de Deus. Então, meus irmãos, busquemos ao Senhor, como o texto diz aqui, do apóstolo Paulo aos Romanos: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e na oração perseverante. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.